Irmãos, Shabbat Shalom. Nós encerramos hoje Shavuot à tarde. Não, pode deixar, Roberto, esse aqui mesmo. Dá para pastorizar aqui esse. Nós encerramos hoje à tarde Shavuot. Gostaria de lembrar a vocês as ofertas de Shavuot. Mas, e outra coisa também, eu quero pedir muito perdão ao pastor Isaac. Por quê? Por estar aqui agora, que já seria ele, na realidade, a iniciar a Paraxá. Mas surgiu uma urgência no meio de nós. E o pastor Isaac vai compreender perfeitamente. Nós preparamos tudo para te receber, pastor. Nós estávamos preparados para amanhã um churrasco muito gostoso para nós comemorarmos juntos, mas tudo isso nós não podemos fazer. Então, os irmãos vão compreender e o pastor vai compreender que antes de fazer todas essas coisas, nós temos que obedecer ao Eterno. Então, dentro da nossa Paraxá Nassau, hoje, fazer uma contagem, surgiu uma urgência, uma emergência da parte do Eterno, o qual nós temos que cumprir. Então, é a questão de 2 Samuel, no capítulo 20, vamos lá para você ver comigo. Enquanto você acha, eu vou orar. Pai, em nome de Yeshua. Nós queremos te pedir que o Eterno tenha misericórdia de nós e nos venha fazer entender perfeitamente a tua palavra, para que possamos fazer aquilo que tu estás nos pedindo e exigindo de nós. Dá-nos entendimento a toda a tua congregação, aos que estão aqui e aos que não estão, para fazermos junto tudo aquilo que o Eterno está nos pedindo. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Então, aqui em 2 Samuel, no capítulo 20, nós temos o texto que nós estamos orando desde segunda-feira em todo o serviço da manhã. E no versículo 4, esse texto disse assim, há uma revolta entre o povo de Israel, aqui a divisão entre Israel, aqueles que seguiriam a Seba, filho de Bicri, e aqueles que seguiriam a Davi. Que período é esse da história de Israel? Davi está voltando depois da revolta de Absalão, que tentou tomar o trono. Absalão, filho de Davi, ele tenta tomar o trono. Aí Davi está voltando para casa, voltando para Jerusalém. Quando então se levanta Seba, filho de Bicri, um benjamita da tribo de Benjamim. E ele então diz, no versículo 4, olha, então disse o rei Amasa. Não, desculpe-me, versículo 1. Ora, achou-se ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta, tocou o chofar e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. O que isso significa para nós? Não seguir ao Machia e nem a Torá. Não é, pastor? Não temos parte com Davi. Então, o início da coisa aqui, nós sabemos dessa questão aqui, que há uma coisa séria. O que Davi faz? Versículo 4. Então disse o rei a Amasa, convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. É uma convocação urgente, urgentíssima, que você vai entender logo em seguida que Amasa, o comandante do exército de Israel, não faz a convocação imediata. Então, nós estamos desde segunda-feira orando esse texto, dizendo, Eterno, que significam esses 3 dias. Foi Amasa para convocar a Judá, versículo 5, porém demorou-se além do tempo que o rei lhe tinha designado. Disse Davi a Abissai, o outro comandante, mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão, por causa da divisão. Um vai seguir a Seba, outro vai seguir a Davi. Você sabe que é essa mesma história nos nossos dias. Então, Davi chama um comandante do exército, toma os seus servos e teu senhor, persegue a Seba, versículo 6, para que não ache para si cidade fortificada e escape de nós. Então vem Joabe com todo o ciúme na frente e mata Amasa, o qual Davi levanta para poder convocar o exército. Amasa demora. Então, sobe Joabe com ciúme, porque você sabe que aí é um ciúme de posição político. Então, Joabe vai matar Amasa, aquele a quem Davi chamou. E então vai haver um crime de sangue aqui.
mas Abissai e Joabe, os dois comandantes juntos, vão perseguir a Seba, até a cabeça de Seba ser entregue nas mãos de Joabe e cessar toda a contenda. O que significa a cabeça? Local das decisões, local do controle do nosso corpo. Você se controla e se comanda pela cabeça. Não é isso? Então, a cabeça fez conduzir o povo de Deus para outra direção, a não ser a direção da Torá e de Davi, seguir a Davi. Porque Davi fala do rei Messias, você vai ler hoje no livro de Ruth, ele é descendente de Davi, o Messias. Então, o que acontece ali? Nós estamos diante de um problema sério. Falei, Eterno, que tem isso de implicação conosco, a congregação Rehovot, hoje. E ficamos orando desde segunda-feira, quando, quinta-feira, uma pessoa me ligou, pastor Isaac, e disse assim, pastora Sandra, gostaria, o casal está aqui, é Gleice e Anderson. A Gleice me ligou que gostaria que nós orássemos pelo aniversário dela. Então, os dois vieram à congregação para que orássemos por eles. Pela Gleice, que era aniversário dela, no sacrifício da tarde. Nós, então, oramos, depois eles disseram assim, pastor, e fizemos a leitura durante o serviço da tarde. Nós fizemos a leitura de 2 Samuel, capítulo 20, e eu orei ao Eterno. Falei, grande preocupação é no nosso coração, porque nós não sabemos que tempo é esse de 3 dias. E fala de uma urgência, e de uma urgência para nós. Que tempo é esse? Então, o Anderson vem e diz assim, pastora, marido de Gleice Kelly, nós estamos há várias madrugadas orando às 3 da manhã. E o Eterno tem me incomodado, né, Anderson? O Eterno tem me incomodado muito, muito, que eu tenho que jejuar 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias. Mas eu não consigo, pastora. Isso ele contando na naturalidade dele. Eu não consigo, pastora. Eu não consigo, porque 3 dias sem comer e sem beber. Aí eu falei, mas o Eterno não está falando só para você. Nós precisamos entrar nesse jejum e te ajudar. Por isso que tivemos que cessar com toda a nossa alegria, o recebimento de honra que o pastor Isaac merece, para partirmos para um jejum urgente a partir de hoje da Ávida lá. Toda a congregação, por 3 dias, urgente, urgentíssimo. Então, por quê? Porque eu tive a palavra do Anderson como uma resposta para mim daquilo que eu estava aguardando. Mas eu quero te mostrar, amém, ele está ali atrás confirmando toda a resposta. Vem cá na frente para todos da internet te verem também. Ele não quer vir aqui, irmãos. Ele tentou por 3 vezes. Conseguia jejuar 24 horas. Não conseguia 72 horas. Porque eu falei, você não vai conseguir, porque é muito tempo. Né? Então, sem comer e sem beber. Aí eu falei, a congregação tem que dividir, tem essas 72 horas entre ela e te ajudar a ficar sem comer e sem beber. Mas nós precisamos ver isso na palavra. O que essas 72 horas, que correspondem 3 dias, compreende na Bíblia. Por isso que o pastor Isaac vai falar. Daqui a pouquinho, vamos rápido. Êxodo capítulo 19. É a outorga da Torá. É o que nós estamos celebrando, Shavuot. Capítulo 19 de Êxodo. No 3, no terceiro mês, aqui nós estamos com a letra que corresponde. Aonde está, Rogério? A letra bonitinha, ó, essa aqui parece um homem de pé, ó, é o Gimel. Né? Ó, tá vendo? Não fala? Elas parecem biscoitinhos que dá vontade de comer. Essa aqui, porque dá vontade de comer, colocar na boca e comer a palavra do Eterno. Essa é o Gimel, o valor dela numérico é 3. O Gimel, o valor numérico 3. No ter 3 dias de jejum, vai guardando aí no seu coração. Olha aqui Êxodo capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Que dia é esse? No terceiro mês. 7 vezes 7, 49. Encerramento de Shavuot. São exatamente isso. Olha aqui. Então, 3 tem o poder de fundir a divindade com o mundo terreno. Presta atenção, o 3 tem poder para difundir a divindade com o mundo terreno. 6 semanas transcorrem desde a saída do Egito. Na 7ª semana, encerramento
de Shavuot e entregue do Sefer Torá, da Torá. 6 semanas transcorrem desde a saída do Egito. E aí vem a 7ª semana que nós vamos encerrar. Viu só? Viu só? Isso corresponde no 3º mês. Então, o que vai... estamos então na 7ª semana, no início da 3ª lunação, término da contagem do Homer. Ao pé dessa montanha do Sinai aqui agora, que terão lugar o sacrifício da aliança. Passa as páginas da sua Bíblia aí, capítulo 24 de Êxodo. Aqui, ao pé dessa montanha, terá o sacrifício da aliança, e onde uma aliança será estabelecida. Olha aqui o versículo 4 a 6, olha, do capítulo 24. Moisés escreveu todas as palavras do Eterno, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo e lhes disseram: tudo que o Eterno falou, nós faremos. Então você sabe que uma aliança foi estabelecida aqui agora, no 3º mês, né? E Yeshua esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. Você sabe disso. Vamos ver lá, Mateus, capítulo 12. 3 dias e 3 noites no seio da terra. Nós estamos falando do 3, que tem o poder de difundir a divindade com o mundo terreno. Esse é o poder do número, da expressão 3, né? Mateus 12, versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem, versículo 40, 3 dias e 3 noites no seio da terra, antes de ressuscitar. O milagre da sua ressurreição dará autenticidade à sua vocação, a vocação de Yeshua, do Messias. Olha o versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Yeshua encarna aqui o reino dos céus em Israel. Vamos lá, Jonas, por favor. Vamos lá no livro de Jonas. Daniel, Oséias, Amós, Jonas e Miqueias, não é isso? Jonas, capítulo 2, de 1 a 9. Olha aqui, mas antes leia o 16 e o 17 comigo. Jonas, capítulo 1, 16 e 17. E o 2 é a oração de Jonas. É o que nós vamos fazer, né? É orarmos esses dias e jejuarmos. Olha bem aqui. Então, temeram, pois, estes homens ao Eterno com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Eterno e fizeram votos. Mas o Eterno deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Orou Jonas ao Eterno, seu Elohim, das entranhas do peixe. Os 3 dias que você vai jejuar e eu, é para sermos diminuídos como Jonas foi. Olha, disse ele: na minha angústia eu clamei ao Eterno e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura eu gritei e tu ouvistes a minha voz. Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: banido estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova. O Eterno, meu Elohim, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Eterno,
e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a própria misericórdia. Mas eu, com um cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Eterno vem a salvação. Ao contrário de Jonas, Yeshua não temeu, porque Jonas temeu ir anunciar em Nínive. Aí você já sabe que nós estamos cantando, dizendo que nós vamos proclamar a Torá. Para proclamar a Torá, você vai proclamar arrependimento de pecados. Jonas temeu muito, por isso que ele foi lançado aqui, ó. Olha no versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. E Yeshua não temeu como Jonas, né? Ele obedeceu sem hesitação a Adonai para pregar arrependimento de pecados e chamar os seus a um retorno radical. Por isso que o senhor obteve aquela vitória ali, quando o senhor chamou o pastor ao retorno, e ele não quis. Eles se levantaram contra você. E Deus retirou a vida do pastor. O pastor veio para cá, saindo desse funeral. Quinta-feira. Pastor Isaac, em pessoa. Um amigo dele, um pastor, o qual ele chamou ao retorno. E ele se levantou contra o pastor Isaac profundamente. Não chamou para ser judeu messiânico, não. Chamou para retornar, para se arrepender de pecados. Ele foi fulminado pelo Eterno. O pastor Isaac veio na quinta-feira depois do funeral dele, porque chamou para retornar. Então, Yeshua não temeu como temeu Jonas. E você vai precisar de não temer também, quando você for chamá-los ao arrependimento, ao retorno a Elohim. E esse retorno é radical. Jejum de 3 dias. Êxodo 19, voltemos lá. Por que nós temos que jejuar 3 dias? Vamos lá. Êxodo capítulo 19. Nós estamos aqui na outorga da Torá. Então, Elohim diz para Moisés, santifica-os, santifica-os. A nossa paraxá de hoje, Nassô, fazem uma contagem. Você tem o capítulo 5 todo, que é a purificação. Para depois levarmos as ofertas ao Eterno, os sacerdotes. Olha o versículo 10 do capítulo 19. Disse mais o Eterno a Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã e lavem as suas vestes. Olha só, o que o povo vai fazer? 2 dias para quê? Para uma dedicação total. Entenda o jejum. Por que nós não podemos fazer amanhã? Porque o jejum começa hoje, no primeiro dia da semana. E nós tínhamos programado fazer um almoço para estarmos junto com o pastor Isaac. Não podemos fazê-lo. Porque eu tenho que separar-me das coisas comuns, daquilo que eu gosto de fazer. Comer muita carne, beber muita Coca-Cola. Mas nós vamos fazer, aqueles que estiverem às 6 horas em jejum, é jejum total, sem água. Só estão livres os diabéticos, as mulheres grávidas, as que estão amamentando. O restante da congregação não está livre. Eu quero dizer para os adolescentes, que nós temos aqui uma listagem. Você vai escolher qual horário de 6 horas que você vai entrar. Então, você faz o favor de se unir a esse exército, porque isso é urgente. Então, você vai separar-se das coisas comuns. Durante as 6 horas que você estiver em jejum, nós não podemos estar lá no restaurante comendo o melhor que tiver no restaurante. Nós vamos ter que comer o básico, entendeu, meu irmão? O que é o básico? Me perguntaram, o que é básico, pastor? Arroz, feijão, salada, ovo. Isso é básico, para te manter de pé trabalhando. Isso é básico. Quer que falemos mais? Claro. O que é comum? O que se tem costume de fazer, aquilo que é habitual. E dedicar-se inteiramente a Elohim. 2 dias de purificação. No 3º dia, o preparo para o encontro. 3 dias. 2 dias de preparação, limpeza e purificação. E um 3º dia de cumprimento. Olha aí para a palavra.
Versículo 11, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Eterno descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha o versículo 15. Então disse, olha aqui, ó, ao povo, estáis prontos para o terceiro dia, não vos chegueis a mulher. Essa abstinência sexual também é uma abstinência sexual. Ela é concebida pelo povo de Deus como uma ascese. Uma série de exercícios que vão te levar ao aperfeiçoamento. Destinados a quê? Ao domínio próprio da sensualidade. Ao domínio próprio da sensualidade. A castidade e a sacralidade vai restituir o homem à sua perfeição original. Ao lhe dar uma vocação sacerdotal segundo a ordem de Adonai. Uma vocação sacerdotal segundo a ordem de Adonai. Que ordem de Adonai? É você, como sacerdote, se levantar como sacerdote na sua casa e aqui na congregação. Não é? Segundo a ordem de Adonai. Então, essa ascese, nesse momento sexual, é muito importante. E como o deserto foi muito importante para Israel, que marca a ruptura completa do povo do Egito, que simboliza o mundo, para uma vida de comunhão com Elohim. Para que você e eu sejamos participantes da Assembleia dos Hebreus. A palavra hebreu em si só significa servo. Nós não estamos falando de hebreu, é uma nacionalidade. Nós estamos falando de hebreu, significação servo. Para que você e eu sejamos participantes da Assembleia dos Hebreus. Devemos ser curados por Adonai. Devemos ser curados. Olha para você ver o 16. E ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, porque Adonai ia se manifestar. Esse é o momento em que Elohim comunicará a sua lei, a sua aliança definitiva aos filhos de Israel. Então, nesse encerramento, nunca fizemos isso na história desta congregação. É a primeira vez, pastor Isaac. Por quê? Porque nós estamos dizendo que nós vamos proclamar a Torá. Nós cantamos duas músicas. A primeira, desfalecem, como é que é? Põe aqui para mim, fazendo favor. Esperando na tua salvação e o dizer da tua justiça. Trata com o teu servidor na grandeza do teu bem-querer, ensinando-me as tuas leis. Sou o teu servidor, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Sou o teu servidor, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Quem pratica o pecado ignora o teu grande amor, desprezando tua Torá, promovendo a ruína, ignoram a ordem e a justiça, espalhando destruição. É tempo de agir, ó servos por Adonai. Os transgressores anulam tua Torá. É tempo de agir, ó servos por Adonai. Os transgressores anulam tua Torá. Et lassot L'Adonai reperu Toratecha. É tempo de agir, ó
vós servos por Adonai, os transgressores anulam tua Torá. Então você já sabe que é tempo de nós nos levantarmos juntos, porque nós vamos proclamar a Torá, nós vamos chamar as pessoas ao arrependimento. Aqui, quando você viu Seba, filho de Bicri, era da tribo de Benjamim, era parente próximo de uma das tribos de Israel, que se levanta contra Davi, e se levantou contra Davi, se levanta contra o rei Messias e contra a Torá. Entenderam? Então você já sabe, porque a Torá vai nos chamar a esse arrependimento. Nós teremos que pregar arrependimento, retorno a Adonai, retorno radical a Adonai. E nós temos então a música que nós cantamos de Deuteronômio 32, que ali está anunciando a Torá, o que nós vamos fazer. Ó, o Eterno pega no nosso pé. Grande dificuldade, pastor Isaac, estamos nós. Sabemos que o Eterno trouxe você aqui para confirmar todas estas coisas. Sabe por quê? Porque com antecedência ele dá tudo isso. Agora que nós estamos sabendo o que temos que fazer. Nós não sabíamos o que tinha que fazer. Antes ele disse aqui, ó, o anúncio da Torá, ó. Inclinai os ouvidos, terra e céus. Vamos cantar? Os ouvidos, terra e céus, ouçam bem os dizeres de minha boca. Como aguaceiro, gotejai minha lição, destilai o meu dito como orvalho. Inclinai os ouvidos, terra e céus, ouçam bem os dizeres de minha boca. Como aguaceiro, gotejai minha lição, destilai o meu dito como orvalho. Como a erva que se curva com a torrente, como gotas de água sobre a relva. Clamaremos o nome de Adonai, engrandeça a nosso Elohim. Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todas suas estradas são justiça. Ele é a verdade, o El da adesão, sem maldade, justo e fiel. Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todas suas estradas são justiça. É o Emuná, vem Avel, Pissadik, vem Acharro. Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todas suas estradas são justiça. Ele é a verdade, o El da adesão, sem maldade, justo e fiel. Elemuná, vem Avel, Pissadik, vem Acharro. Ele é a verdade, o El da adesão, sem maldade, justo e fiel. Aí você já sabe que ele está tomando o céu e a terra e colocou na nossa boca as palavras dele, entendeu, Gleice? Para podermos anunciar. Se a pessoa não te ouvir, como não ouviu o pastor Isaac, que colocou na boca do pastor Isaac as palavras para pedir aos pastores que retornem. O nível da guerra ficou bem certinho agora, né? De varão para varão, de sacerdote para sacerdote, né, Chiquinho? Aí não atenderam, aí você já sabe que o céu agiu. Então é essa a responsabilidade. O Gimel, essa letra aqui, cujo valor numérico é 5, é 3, cujo valor numérico é 3, tem diversos significados. Já estou encerrando. Um deles é ser diminuído. O jejum é para você ser diminuído. O propósito do jejum de 3 dias é subtrair a impureza para atenuar a natureza carnal. Ouviu? O propósito do jejum é subtrair a impureza para atenuar. O que é atenuar? Para que nos tornemos menos vivos e mais mortos.
a nossa natureza carnal. Nos abater, nos enfraquecer, isso é diminuir. Isso é diminuir. Você lembra o que disse João Batista? Você lembra o que disse João Batista? É necessário que ele cresça e eu? Quem era João? Andava pelo deserto comendo mel silvestre e gafanhotos. Vivia onde? Em jejum. Em jejum. João encerra a discussão ali, em João no capítulo 3, versículo 31, 30, com essa mensagem. É necessário que ele cresça. Quem cresça? Yeshua, o mensageiro, o Messias, e eu diminua. Então, a mensagem fundamental de João é que diminuir. Diminuir, menos atenuado, menos vivo, menos ali com aquelas obras da carne. Essa é a finalidade do jejum. João se apaga diante de Yeshua, mostrando para os seus adeptos e Yeshua como Messias. Como Messias, ele se apaga. Filho do homem e filho de Elohim. A figura que reproduz... Tem água aqui sim, só um minutinho. Porque eu estou com pressa para vocês ouvirem o pastor Isaac. Olha só, aí estou engasgando aqui. A figura que reproduz melhor o conceito de ser diminuído é o desmame. Ser desmamado. Presta atenção. A figura que melhor ensina sobre ser diminuído na Bíblia é o desmame. Então, no Primeiro Testamento, uma criança só será desmamada ao atingir os 3 anos de idade. Olha o 3. Os 3 anos de idade. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1. Seu Abraão é uma bênção na nossa vida. Viu, Luciana? Seu Abraão é uma bênção na nossa vida. Vocês são. Olha só. Olha, vamos ver o desmame. A criança se desmama aos 3 anos de idade. Olha aqui no versículo 20. Passado algum tempo, Ana concebeu... Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 20. Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, chamou Samuel, dizendo, tenho pedido ao Eterno. Quando aquele homem Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Eterno o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Eterno e fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer. Fica até que o desmames. Então, somente confirme o Eterno a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, tomou consigo com um novilho de 3 anos. Ouviram? Um éfa de farinha, um odre de vinho, e o levou à casa do Eterno em Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli, e disse ela, tão certo como vive a tua alma. Meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Eterno. Por este menino orava eu, e o Eterno me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Eterno. Por todos os dias que pertencerá ao Eterno. E adoraram ali. Olha só, por que o conceito de desmame é o que mais vai nos falar sobre diminuir, que é o significado dos 3 dias de jejum. Porque no desmame está o conceito de nutrir. A mãe nutre o seu filho, alimenta o seu filho até que ele amadureça. Por isso que a criança, ao atingir 3 anos, ela deve ser desmamada. A mãe deixará de dar, pois a criança se tornou o quê? Robusta. Então, onde está o conceito de diminuir aí? Aonde? Naquele que sustentou, naquele que formou, naquele que fartou, naquele que nutriu, até amadurecer. João veio à frente de Yeshua. Ele vem nutrindo e abençoando o povo de Israel, pregando o quê? Arrependimento de pecados. Ele vem pregando a Torá. Ele vem nutrindo Israel. Depois ele sai da frente
para que o maior vá. Diminuir, por isso que ele tem, claro, ele nutriu, ele sustentou, ele fartou, ele amadureceu. É isso que a mãe faz. No prazo de 3 anos, a criança vai caminhar. Não é? Lógico que o pai vai ficar olhando e a mãe também, não vai largar para lá. Mas ali o conceito de diminuir está naquele que nutriu, não é? Então, por isso que ele diz, é necessário que eu diminua para que ele cresça. O Salmo 131 diz isso. Olha só, lá no pequenininho Salmo 131. Mas ele fala muito bem sobre isso. Salmo 131. Ó Eterno, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Eu não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mas eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada para com sua mãe. Desmamada é a minha alma para contigo. Espero, ó Israel, no Eterno, desde agora e para sempre. Porque Israel já havia sido desmamado. Aí Isaías diz, a quem eu pregarei no capítulo 28? Aos desmamados? Ele diz, porque Elohim já nutriu, Elohim já fartou de bens, de tudo. Ele vai usar o termo também desmamar. Então, o término do período da amamentação, geralmente era celebrado com a grande festa. Lembra aí quando Sara desmamou Isaac? No capítulo 23 ou 22 de Gênesis? Abraão dá uma grande festa com o desmame de Isaac ali. Então, outro conceito muito importante, necessário, de diminuído, é para servir de ponte. Outro conceito necessário para quem é diminuído, para quem foi nutrido, para quem está farto de alimento e precisa ser diminuído, é o que você vai servir de ponte para outros passarem sobre você, para atingirem o alvo do retorno. Por isso que você tem que ser diminuído, senão você não deixa ninguém passar em cima de você. Você vai gritar mais alto, você gritaria lá se você não fosse diminuído com eles. Eu gritaria aí há 2 semanas atrás, se você não for diminuído. A palavra hebraica gimel, essa letra que vale 3, gimel, no aramaico, ela significa ganla, que significa ponte. Então, a rainha Esther, você conhece muito bem, muito bem, muito bem. Ela serviu de ponte. Vamos lá. Rapidinho lá no livro de Esther. É antes do livro dos Salmos. Antes de Jó. Esther. Veja ali para você ver. Ela serve de ponte a fim de livrar o seu povo do extermínio. Vocês se lembram que Mordecai falou para ela? Olha aqui no capítulo 4. Olha aqui. Quando soube, Esther 4, de tudo que havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, de cinza, e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. Mas só chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber. Com o que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mordecai. Ela não havia entendido. E tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou, isso aqui é um verdadeiro judeu, é um verdadeiro hebreu que serve. Então Esther mandou chamar a Hatã, um dos eunucos do rei, designado para servir. E lhe ordenou que fosse ter com Mordecai, para saber o que era aquilo, qual o seu motivo. Saindo Hatã a ter com Mordecai,
à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata, que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Ao terceiro dia você vai se apresentar ao rei, para que ele levante a sua face e ele levante a face para ti, para mim. Olha aqui, veio Hatá e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester instruiu Hatá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, ao pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nestes 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Quanto às palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, congregação, já sabe, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegasse ao reino. Então mandou Ester que tornassem a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que seja contra a Torá, se eu perecer, eu pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Ester lhe tinha ordenado. No terceiro dia vestiu-se Ester e foi apresentar-se ao rei. Então ela serviu aqui de quê? De ponte, para que o rei revogasse a sentença de Amã para a destruição. Para a destruição. Conclusão, para proclamarmos a Torá, com sua mensagem contundente de arrependimento, temos que fazê-lo jejuando 2 dias para purificação. Então nós vamos fazer o jejum da seguinte forma: de 6 em 6 horas, você vai escolher uma das 6 horas. Se você escolher a madrugada, vai ser bom que você se une à pastora Sandra para orar. Pastora, você já está adestrada com as madrugadas, mas você não está. Então, se adestre agora e aproveite para o adestramento. Para proclamar a Torá, teremos que começar assim: 2 dias e ao terceiro vamos nos apresentar ao rei. Como? Começaremos hoje, depois da festa. Quem vai começar o jejum logo após a festa, coma antes, que você vai até meia-noite. Deixe ali na lista, assina o teu nome e deixa seu telefone, porque quando você terminar, passa para o outro. Você pode trabalhar normalmente, você só se dedique a comer menos. Quem não estiver naquelas 6 horas, coma menos. Evite tudo que você tem costume de fazer. Se una aos seus irmãos num só propósito. Eu te clamo em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua, jejuando 3 dias, e na terça-feira nós estaremos aqui em serviço. Amanhã, primeiro dia da semana, às 18h30 até às 19h30. Por que em serviço? Orando e orando e orando. Amanhã, primeiro dia da semana, nós estaremos normalmente fazendo o percurso. Quem estiver em jejum, vá conosco também. Nós convidamos você. Não é? E à tarde temos o serviço da tarde. Terça-feira, segunda-feira, às 6h30 da manhã até às 7h30, serviço da manhã, sacrifício da manhã, normal. E à tarde, sacrifício da tarde, às 18h30 até às 19h30. Terça-feira, a mesma coisa pela manhã, encerrando o jejum na terça-feira à tarde, às 18h30, encerrando às 19h30, depois do sacrifício da tarde. Estaremos tocando chofar hoje à tarde. Os sacerdotes são responsáveis por essas coisas. Eu sou só apenas responsável para conclamar vocês. Então, por isso da urgência, pastor Isaac.
Por isso, o não receber pastor Isaac, com toda a honra, ele, a Cristina e as meninas, o qual ele merece. Por causa da urgência que Elohim exige de nós. Então, para quê? Qual o propósito? 2 dias para a remoção da impureza e tornarmos menos vivos e no terceiro dia nos apresentarmos a Ele. Não é verdade? Então, que o Eterno, e servirmos de ponte para que outros retornem. Isso é o conceito de diminuído. Porque, se não fizermos assim, essa é a ordem dos céus para nós. Então, você passe aqui depois. Aqui está, ó. O Rogério já colocou muito bem. Aí você assina seu nome, põe o telefone na frente, escolhe qual horário. De 24 às 6 horas, de 6 às 12, de 12 às 18, de 18 às 24. Tá? Você escolhe ali o seu horário, faz uma cruzinha aqui, ó, na frente, ó. Tá vendo? Nesses quadradinhos vagos aqui, você faz uma cruzinha, o horário que você escolheu. Por favor, faça até mais de um horário. Mas seja fiel. Terminou o seu horário, ligue para o outro. Pega, meu irmão, mas eu continuo com você até terminar. Eu quero conclamar os adolescentes. Benjamin e toda a equipe de adolescente que está aí que pode jejuar. Tá? Então está tudo aqui, pastor Isaac, me perdoa muito. Nós vamos concluir as orações, nós estaremos orando em todos esses dias. Os que vão passar, vão acordar de madrugada para orar. Nós estaremos orando, Daniel capítulo 9, do versículo 4 a 19, Salmo 27, Salmo 18. Daniel capítulo 9, de 4 a 19, Salmo 27, Salmo 18. São as nossas orações. Aí você vai entender que na finalização do Salmo 18, Davi está falando do Messias e ele está conclamando ao Eterno para não permitir a destruição. Olha aqui, ó. Quer ver? Eu vou lá no Salmo 18 com vocês. E nós vamos encerrar na terça-feira, orando também, segundo Samuel 22. O Salmo 18, ele encerra assim, ó. Quer ver? Ele é grande. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Ele usa de benignidade para com o seu Messias. E com Davi e com a sua posteridade para sempre. Porque o inimigo quer destruir o quê? Toda a descendência de Davi. Que o Eterno nos abençoe, pastor Isaac. Fica à vontade, desculpe-me mais uma vez. Francisco vai levar seu Abraham, por causa do tempo, né? Tem que comer alguma coisinha, vai, seu Abraham. Shalom, meus irmãos. Bom dia a todos, shalom. Shabbat shalom a todos, amém? É muita alegria estar com todos vocês aqui nesta manhã de Shabbat. E com muita alegria mesmo. E a alegria de ver todos vocês. Eu trago ali um grande abraço da Vila Kennedy, do Rio. E todos mandam um abraço para todos vocês. Estou alegre, mas também um pouco triste, né? Devido às percas que a gente teve, não da congregação, mas de alguns parentes de pessoas que fazem parte da nossa congregação. Exemplo, a nossa irmã Cristina, a senhora lembra dela, pastora Sandra? Cristina com Ricardo, perdeu o seu pai na segunda-feira, a gente teve que sepultar. Na quarta-feira a gente perde o pastor Luiz, tivemos que sepultá-lo na quinta-feira. E na quinta-feira à noite nós perdemos o nosso irmão Antônio, que é pai da nossa irmã Rose. Então foi assim, mortes que nos trouxe muita tristeza, mas a luta continua, né? A batalha. Eu vim bastante triste, porque a gente havia acabado de sepultar o nosso pastor Luiz, foi quando a gente pegou o carro e viemos para cá, para Vitória. Mas eu não fico triste pelo churrasco, não, porque a gente entende isso, né? Há uma urgência, e quando eu estudava a palavra, o Eterno, ele de fato, apesar que eu tenho pouco tempo, mas tá ótimo. Porque já foi cumprido aquilo que o Eterno disse para conosco nessa semana. Ele me deu ali, antes de vir para cá, eu orei ao Eterno, ele me deu ali Miqueias 7, onde ele vai lançar juízo sobre Israel, que a capital era Jerusalém, e vai lançar juízo sobre Judá, que a capital era Samaria.
Então eu comecei a discorrer as escrituras e comecei a entender que, de fato, o Senhor tem pressa. Vocês precisam agir rápido, porque Ezequiel 30 nos ensina que o tempo dos gentios, dos goim, serão tenebrosos. Por que isso? O gentio está com a oportunidade ali em livro de Romanos 11. Paulo diz que fala sobre o enxerto. E até que haja entrada a plenitude dos gentios. Até que todos nós cheguemos à plena consciência da existência da Torá, lógico, principalmente da existência de Adonai. Irmãos, o mundo não conhece Adonai. O mundo está temendo um jovem lá da Coreia do Norte, que está pautado, está até os dentes de armas químicas nucleares, desculpa que eu estou um pouco rouco, e está temendo esse jovem de quase 30 anos, mas não teme Adonai, não conhece o Senhor. Esqueceram lá de Êxodo 12, 15, a partir do verso 14, 15, a partir do verso 14, onde Moisés ali entoa um cântico, né, o cântico após ter atravessado o Mar Vermelho, ali entoa o cântico e diz ali que as nações temeram ao Senhor, tremeram. As nações esqueceram, e hoje em dia, cada qual com a sua doutrina, cada qual com o seu Deus, cada qual com os seus princípios, com o seu modelo de vida, com o seu padrão de família, mas esqueceram da Torá. Por isso que lá no Salmo 2, muito bem aplicado, e eu creio que muito bem recebido pela congregação aqui, quando o Espírito nos orientou acerca de as nações se levantam contra Adonai e contra o seu ungido. Lá no livro de capítulo Atos 4, a partir do verso 20, a gente vai encontrar a igreja passando a mesma luta. Quando João e Pedro são libertos do cárcere e se ajuntam ali para orar, os nossos irmãos começam a orar. Assim como foi na época do teu servo Davi, que as nações se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Assim também é hoje. Pilatos e Herodes se levantam contra o Mashiach. Hoje a gente sofre a mesma coisa. Por isso que eu entendo essa urgência, porque, irmãos, essa chamada, essa convocação para a abstinência, para o jejum, é de suma importância. Eu sei que a convocação assim em cima da hora, ela gera um certo desconforto, né? Puxa vida, mas agora, olha, tem um personagem bíblico que eu gosto muito quando se fala, lógico, sem contar Yeshua, que é um padrão excelente de fidelidade, de confiança e de santidade. Mas eu gosto sempre assim de quando eu pego uma pessoa comum, entre aspas, lá quando ali Urias, quando Davi chega para Urias e pede para que ele vá para casa, né, tentando ali convencê-lo, naquele engano que a gente já conhece. Ele disse, mas como pode a arca estar no acampamento? Como pode Israel estar no acampamento em guerra? Eu ir para minha casa, eu estar na minha casa dormindo? Como pode isso? Olha a tamanha responsabilidade, olha tamanho compromisso. A gente precisa pegar esses exemplos bíblicos e aplicar em nossas vidas. Essa chamada, irmãos, essa urgência, a gente sente na pele quando nós recebemos a mensagem do Senhor e sabemos que precisamos, de fato, agir, assumir, determinar. Então, a gente encontra pouquíssimas pessoas que queiram, de fato, pagar um alto preço ou queiram se submeter àquilo que o Senhor está determinando. Mas a gente nunca pode esquecer de uma coisa, de detalhes das Escrituras que ela mesma nos ensina. Quantas pessoas entraram na arca de Noé? Alguém lembra aí? Ou só pessoas apenas? Bamidbar vai falar sobre, no capítulo 14, vai falar daquela questão dos espias subindo para espiar a terra. Quantas pessoas entraram na terra? Aliás, até mesmo a proporção do que subiram, foram 12 pessoas, a maior parte desceram defamando a terra. Somente 2 creram. E quando Yeshua fala assim, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas de poucos não. Quando Yeshua nos ensina ali no livro de Mateus 7, 13 e 14, o caminho que conduz à morte eterna, ele é largo, é uma via pública. Você faz o que você quiser, você fala com quem você quer, você entende as Escrituras da forma que você quiser, e aí também, você anda com quem você quiser, você para onde você quiser.
mas ele também fala sobre uma via particular. Mateus 7, 13, 14 diz: é o caminho que leva à vida eterna, é estreito. Olha esse detalhe aqui. E são pouquíssimas pessoas que entram por esse caminho. Sempre é pouco. Então eu não posso perder essa oportunidade, porque, irmãos, essa chamada, essa convocação, toda essa revelação da Torá, isso não está pautado numa doutrina, num bojo doutrinário de uma igreja, não. Isso eu ia falar também hoje aqui, mas eu creio que o Espírito, não, pastor, o Espírito que conduz, amém. Mas está dentro desse contexto aí, quando ele diz, olha, eu lançarei juízo sobre as nações. As nações não conhecem o Eterno. Às vezes conhecem até Jesus, dentro de um contexto romano, mas não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, presta atenção que eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi alguém que tenha recebido a revelação, a visão, e a visão não consiste em uma doutrina de igreja, pautado num sistema vaticano, onde que a intenção de fato é divulgar o nome da igreja, divulgar a doutrina da igreja. O que me chama a atenção é que essas duas porções vai nos mostrar o Mexicã, o tabernáculo construído no meio das tribos, ali, 12 tribos, e cada uma assim com uma característica diferente, porém com uma só Torá, porém só com um Elohim. Preste atenção que isso é muito importante. Essa chamada não trata assim de... Essa urgência não se trata assim de um conceito de igreja, de uma doutrina, de um contexto, um bojo doutrinário de uma igreja. Isso vem do reino. Eu nunca vou conseguir entender essas coisas se eu não me tornar um homem espiritual. O homem carnal não consegue entender essas coisas. Se eu chorar, vocês não liga não. Eu me emociono muito porque, irmãos, é muito difícil. Então, preste atenção que isso não vem de um homem carnal, isso não surge numa mente de um homem. Isso está lá quando ali no livro de Provérbios 2, quando o Adonai diz assim, filho meu, busque o conhecimento, busque a compreensão, busque o discernimento. Ele diz com muito carinho, né? Filho meu. Porque dentro do contexto de Provérbios 2, vai nos ensinar assim, que esse conhecimento vai te livrar do homem mau, do engano. E detalhe, nesse texto tem assim, numa Bíblia mais assim, aproximada do original, vai falar assim, e esse conhecimento vai te livrar da mulher de fala mansa. Fala mansa. A fala mansa, ela está aí. Agora estão tratando dos pobres, estão preocupados em fazer a tecida cá. Mas nunca se esqueça que o seu bojo doutrinário é um bojo enganoso, idólatra. Então, o conhecimento do Eterno. Aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o homem carnal não consegue entender as coisas espirituais. Ele não consegue discernir. Então, há uma chamada, e essa chamada nós precisamos atender. Eu nunca vi, irmãos, uma pessoa que tenha recebido essa chamada. Quando eu digo assim, chamada, é a visão. O retorno, a techuvá. E a techuvá, ela consiste, de fato, de um arrependimento. Não é como uma convenção na igreja moderna que nos ensina que você se converteu, você aceitou a Jesus, agora você tem uma Bíblia, e agora você tem N CDs na sua estante, e está tudo ok. E você pega a Bíblia de semana a semana, de domingo a domingo. Você pega de um domingo, depois só no outro domingo. Porque se fosse domingo, seria muito bom. A convenção está no livro de Lucas, capítulo 22, quando ali, no versículo 31, Yeshua diz para Pedro, Pedro, quando você retornar, numa versão mais apurada, tá? Quando você fizer a techuvá, você anuncia aos seus irmãos. Você vai encontrar lá no livro de Lucas, capítulo 23, e quando Yeshua, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele assim mostra ali os furos nas mãos, ele disse assim, isso foi para assim cumprir leis, salmos e os profetas. O que vai acontecer ali no texto? Irmãos,
Diz lá o texto que os seus olhos, as escamas caíram dos seus olhos. E ali eles passaram a compreender as Escrituras. Houve a convenção. Lá no livro de Atos de 3:17, nós vamos encontrar já Pedro pregando com ousadia. Mas pregando o quê? Uma historinha de gibi? Pregando um conceito de uma igreja? Vai lá, lê lá, em Atos 3:17, que ele faz menção de quase toda a Torá. Cumprindo com os propósitos de Elohim. Sagrada, coisas santas, coisas que vai gerar a vida eterna. Presta atenção, irmãos, eu nunca ouvi falar que alguém tenha recebido essa visão e depois tivesse retornado para o mundo e depois disso, depois de ter sido, depois de retornar para o mundo, depois de ter retornado para o mundo, essa pessoa, ela se tornar a mesma pessoa. Se voltou a comer o seu próprio vômito, isso quer dizer que ela nunca entendeu acerca da visão. Isso é uma coisa certa. Eu tenho exemplos lá no Rio de amigos meus, pastores que ouviram a palavra, que andaram conosco e hoje estão sem o norte, porque desprezaram a coisa mais importante. Irmãos, é uma alegria muito grande. Olha, às vezes eu choro no carro ou no ônibus. Professor, como a minha alma pode ser amada por ti? Né? Porque eu, se muito mal sei falar, Senhor, não tem tanta estrutura. Mas Ele mesmo diz, né, eu sou o teu Deus, eu que te sustento. Eu nunca ouvi. Então, baseado nisso que a pastora aqui, essa chamada, irmãos, a gente entende isso, o churrasco pode deixar para uma outra ocasião, porque logo quando perdeu o sabor, até que a gente sane esse problema. Depois que a gente sanar, a gente volta depois. Você lembra ali em João 4, quando Yeshua vai conversar com aquela mulher samaritana? E os discípulos dizem assim, Senhor, eles vão oferecer a comida, Yeshua. Aí Yeshua disse, olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa é a parte mais importante, irmãos. E eu me alegro também por duas coisas. Uma, porque eu já chego já dentro de uma batalha. E dois, eu digo isso sem hipocrisia, irmãos, porque a gente sofre a mesma coisa lá no Rio. Às vezes o Eterno vem com uma mensagem, a gente tem que parar com tudo, ele tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que chorar. A outra coisa é quando encontra aqui um judeu, o seu Abraham, porque se cumpre aqui as escrituras, quando ali, no livro de Isaías 44, verso 7, o Eterno diz assim, está preparado, em algumas versões está ordenado um povo para a eternidade. Presta atenção, um povo, não são dois povos. Yeshua diz assim, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, haverá só um pastor e um rebanho. Quando é que Shaul Paulo, ele fala isso também? Efésios 2, capítulo 2, verso 10. Você já conhece essa referência. Ele diz, Isaac, pastora Sandra, Leomar, eu não vou falar o nome de todos que eu não sei, né? São gentios. Tem algum judeu aqui? Não, né? Agora aqui não, né? Sim, então todos vocês não conheciam as alianças. Olha aqui, a pastora falou da aliança formada lá no pé do Monte Sinai. Vocês eram estranhos a essas alianças. Vocês não tinham nenhum conhecimento sobre o que eu fiz com Abraão, o que eu fiz com Isaac, Jacó, o que eu fiz com Moisés, com Davi, a aliança que eu fiz com Adão. Você não tinha nada disso. A ideia de vocês já está voltado para as festas, para o calendário, né? Romano, gregoriano, onde você tinha aí o dia de fulano, o dia de ciclano, o dia do pastor, né? A minha esposa está até um pouco triste, que lá em Belém do Pará, quando o pastor lá da família dela faz aniversário, são 7 dias de festas. Sim, vocês tinham esse conhecimento. Essa é a ideia que vocês tinham. Vocês tinham ideia das festas, Natal, enfim, toda uma estrutura que Roma impunha, Roma estabeleceu. Mas agora vocês, mas Yeshua veio e quebrou essa parede que nos separava. Olha o seu Abraham aqui. Olha, quebrou essa parede que nos separava. E agora vocês fazem parte da comunidade
de Israel, da Assembleia dos Santos, aquela lá de Deuteronômio capítulo 4 e 10, aquela lá de Atos 2, onde estavam reunidos em Pentecostes, e hoje é Pentecostes. É bom lembrar, irmãos, que, lógico, eu creio que todos vocês sabem disso, que Pêssar marca a libertação do povo da escravidão física. Nós éramos escravos também fisicamente, porque as pessoas diziam assim, faça isso, e a gente fazia, né? Vai para ali, e a gente ia. Hoje não é assim. Hoje a coisa mudou. Por isso que as Escrituras nos chamam a atenção num tocante a não estar sujeito a homens. Eu prego isso lá no Rio e eu sou bem claro. Isso não quer dizer que você vai me respeitar. Ou vai deixar de considerar. Não é isso. É aquilo que lá no livro de Atos, capítulo 17, o povo de Bereia fazia. Lembra? Paulo era um rabino, Shaul Paulo, estudado na Torá, letrado. Quem lembra disso? E lá Paulo ensinava. E lá Paulo exortava. E Paulo dizia, e o pessoal, amém. E amém. Era assim? Não era assim. O povo de Bereia ia lá atrás, abria os rolos. Irmãos, isso é não estar sujeito a homem. Paulo era um grande homem. Mas o povo era um povo espiritual. Um povo que era conduzido pelo Espírito. É diferente. O pastor está ensinando e eu estou amém, amém, amém. Não que amém. Amém, sim, amém. Porque a gente sente a unção. Mas eu, como indivíduo, como a Torá vai nos ensinar, eu quero só mais 10 minutos, coisa rápida. Mas a Torá, de uma forma rápida, vai nos ensinar. E o Espírito, quando nos deu essa porção, nos fez lembrar de Bamidbar, Números. Quando ali o Eterno, ele estabeleceu toda uma estrutura, né? E pede para que Moisés e Arão fizessem um censo para formar um exército ali, para fazer uma convocação de 20 anos para cima. E essa porção não é diferente também. O Senhor vai criar toda uma organização, agora dentro do templo, no transporte do material, dos materiais, enfim, toda uma estrutura com Gerson, com Quirat, com todos os cabeças ali, com todos os levitas. Mas preste atenção aqui, eu quero voltar na questão de que eu não posso ficar sendo conduzido por homens. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito. E essa responsabilidade é individual. Quando o Eterno vai tratar com a congregação, com o coletivo, primeiro ele trata com cada um. Não é assim que as Escrituras nos ensinam? Por isso que lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 9, diz o seguinte: enganoso mais que qualquer coisa é o coração do homem. Quem o conhecerá? O Eterno diz, eu o conheço e darei a cada um segundo as suas intenções, segundo os seus caminhos. Irmãos, isso se aplica muito bem sobre essa convocação que está sendo feita agora. O coração de cada um. Agora o Eterno sonda a mente, o coração de cada um, e agora ele vai dar segundo as minhas intenções, e a minha vantagem, a minha disponibilidade para o reino. Então, o povo de Bereia, eles não eram conduzidos pelo homem, sim pelo Espírito. Porque quando Paulo ensinava, pregava, eles iam lá atrás e iam examinar todos os dias para saber se aquilo que Paulo pregava era verdade. Quando eu falo assim, irmãos, não é que você deva desprezar o sacerdote, que se você fizer isso, você vai pecar grandemente contra o Eterno. Quando a gente fala assim, eu creio que quando o Espírito nos exorta assim, está num tocante que cada um possa ter e venha ter e precisa ter a responsabilidade. Cada indivíduo precisa ter a responsabilidade para com o reino. Isso não foi dado para o ímpio. Isso foi dado para o justo, para que possa estar alcançando o ímpio. Então, essas duas porções, eu queria aqui só rapidamente fazer menção de Bamidbar, quando o Senhor ele fala acerca do censo de toda a Assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e as famílias, e que fizesse um registro de todos os homens com mais de 20 anos sujeitos ao serviço militar. Isso nós estudamos na porção passada. Mas não podemos esquecer também que lá no Salmo 80 diz que o Senhor tirou Israel do Egito para plantar no deserto. Não foi isso? Para plantar no deserto. Preparou
para plantar o seu povo no deserto. Isso me faz lembrar de uma coisa muito importante, de que ninguém sai do Egito, ninguém sai do mundo para fazer o que quer fazer. Não é mesmo? Quem concorda, diga amém. Ninguém sai do mundo, irmãos, para fazer o que quer fazer. Por isso que o conceito de convenção bíblica é muito diferente daquele conceito de convenção que a igreja moderna prega. Aí, a convenção de que é simplesmente mudança de religião. A convenção nas Escrituras é retorno para as Escrituras. É aquilo que Kefa, que Pedro fez. Retorno para as Escrituras. Isso é para todos aqueles que se convertem, entendem de fato os propósitos de Deus. Amém? Então, ninguém deixa o Egito para fazer o que quer fazer. Nós deixamos o Egito para fazer aquilo que nós devemos fazer. Aqui é onde entra a importância, irmãos, dessas duas porções que eu queria ligar rapidamente, Bamidbar com Nassor, onde o Senhor cria toda uma estrutura, cria toda uma estrutura para que o povo pudesse agora fazer o quê? Divulgar o nome de Israel. É isso, que o Senhor criou toda essa estrutura, toda essa divisão, essa organização em divisão para uma preparação. Essa organização em divisão para uma preparação, para quê? Para entrar na terra. Nós estamos nessa mesma situação hoje. E ninguém vai entrar na terra de qualquer jeito. Lembra ali no livro de Números? Nós vamos estudar essa porção. Lá no capítulo 14, quando o povo começa a se rebelar, a achar que havia gigante, havia todo o mar. Eles se assustaram com a terra. Mas, e Paulo ali vai nos lembrar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, quando diz assim, muitos ficaram prostrados no deserto. Muitos ficaram prostrados no deserto. Faz menção lá de Números capítulo 14, quando eles se rebelam contra o Senhor. Então, presta atenção aqui, rapidamente, que ninguém deixa o Egito, ninguém é retirado por Adonai do Egito para fazer o que quer fazer. Mas sim, nós precisamos fazer aquilo que devemos fazer. Por isso que a importância das Escrituras. Por isso que a importância da obediência. Por isso a importância, irmãos, de a gente estar, de fato, com os nossos ouvidos sensíveis àquilo que o Espírito quer falar. Aquilo que Ele há de fazer. Isso é muito importante. Um outro detalhe que rapidamente que eu queria deixar aqui, e que eu vou assim, eu não posso deixar de fechar com essa parte, aonde ali a gente pode ver na porção de Nassor, que vai falar sobre versículo 21, o versículo 28 vai falar sobre Gerson, a família de Gerson, a descendência de Gerson. Façam também um censo dos descendentes de Gerson, de acordo com os seus clãs e famílias. Ou seja, Gerson tinha a responsabilidade de servir o Senhor num tocante ao transporte de cargas, cortinas, né? Nós vamos ver também nesse mesmo capítulo, só que no versículo 29 ou versículo 33, nós vamos ver ali a descendência de Merari, que tinha responsabilidade de transportar as barras, as transversais, as colunas e os encaixes. Veja bem, cada qual tinha a sua função. Cada qual tinha a sua função. E esse povo foi tirado do Egito para assumir uma função. Presta atenção aqui que cada indivíduo tem a sua responsabilidade no reino. Amém? Cada indivíduo tem a sua responsabilidade. Por isso, pastor, aqui eu entendo essa chamada, esse jejum. É para todos. Você vê, olha aqui, o clã de Gerson, aqui Merari, e nós vamos falar aqui rapidamente dos coatitas. Vocês vão ver que cada indivíduo tinha a sua função. Cada indivíduo tinha a sua função no reino, no serviço do tabernáculo. Cada um tinha uma função ali. E caía sobre eles a responsabilidade de assumir aquilo que o Senhor estava estabelecendo. Mas existe um comentário da Torá, que é aqui onde eu vou parar, que diz o seguinte, que por que o Senhor primeiro escolhe, por que lá nas datas, no capítulo 7 agora,
quando o Senhor ali começa a estabelecer os dias para que os líderes pudessem se apresentar para fazer a dedicação do altar, por que primeiro faz menção do nome dos coatitas? Por que não fez primeiro menção de Gerson? Porque Gerson era um levita e era de uma das famílias mais antigas dos levitas. Mas sim vai fazer menção primeiro dos coatitas. E Coate vai tratar das coisas espirituais, né? Vai ministrar no santuário, vai estar mais próximo às coisas santas. Por que houve essa chamada primeiro dos coatitas ou não Gerson, que fazia parte de uma das famílias mais antigas dos levitas? Então a gente pode perceber aí a importância de cada um buscar a se desenvolver, a crescer, porque os coatitas, de fato, a gente vai ver isso dentro de um contexto, que eles se desenvolveram mais e se santificaram mais, alcançaram um nível de espiritualidade, de santidade. Por isso que o Senhor chamou os coatitas primeiro. Isso é muito importante, irmãos, porque isso cai sobre as nossas vidas uma responsabilidade muito grande no tocante ao reino, a querer se desenvolver, a querer crescer de verdade. Mas eu queria fechar aqui com um ponto muito importante, baseado nessa questão do indivíduo. Porque quando o Espírito, irmãos, eu digo isso, porque quando o Espírito vai tratar com a congregação, lógico que ele trata primeiro com o anjo da congregação, mas depois ele vai buscar cada um. Busca cada um, ele sonda cada um, o coração de cada um. Por que isso? Lembra daquela passagem? Abre aí lá no livro para a gente fechar, lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Por que cada indivíduo tem essa responsabilidade? Repete assim comigo. Cada indivíduo precisa ter essa responsabilidade com o reino. É por isso que Yeshua diz assim: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e a sua justiça, né, serão acrescentadas. Ele diz no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 27, trabalhai pelas coisas que não perecem. Né? Tudo Yeshua leva para o âmbito espiritual. Palavra. Então, lá no livro do profeta Jeremias 29, eu acho que seria o último a chegar lá, mas já estou chegando. Estou falando rápido assim, irmãos, que eu entendo, né, que os nossos irmãos, eu já tenho essa chamada como a própria palavra. Eu vou fazer parte desse jejum também. Posso fazer, né? Amém? 20 devo, né? Para isso que a gente veio, né? Olha lá, Jeremias 29. Eu queria deixar aqui, essa responsabilidade, ela é pessoal. E quando ali o Eterno, ele agora envia, pede para que o profeta escrevesse aos líderes de Israel, lá no cativeiro babilônico. Mas olha só esse detalhe aqui. Você é um líder naquilo que o Senhor te chamou. Amém? Quem crê, diga amém. Você é um líder. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, aqui, que nós fomos tirados do Egito rapidamente, porque essas duas porções, essa porção, ela é riquíssima, né? Então, eu vou passar só aquilo que o Espírito, para poder fechar, para completar. Para concluir, né? Vamos dizer assim, para ajudar nessa chamada, para concluir, e para que eu preciso atentar para aquilo que o Espírito está ordenando. Porque eu sou um líder. Você no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, você pode ser, no ponto de vista humano, uma pessoa insignificante. Mas é você que lidera aquela rua. É você que lidera aquela escola. É você que lidera aquela empresa. Eu vou te mostrar isso, porque a responsabilidade é pessoal. Então, ali, nós fomos chamados para um propósito. Quem crê, diga amém. Então, aqui num versículo de 7, Jeremias 29, 7, diz assim: procurem o bem-estar da cidade, para a qual fiz que os levassem em exílio, e orem a Adonai a favor dela, pois o bem-estar de vocês está ligado ao bem-estar dela. Por que eu digo que isso aqui fecha com esse... Poderia aqui a gente escorrer todas as escrituras, estudar toda essa porção? Mas olha só, irmãos, presta atenção. Para que Israel foi tirado do Egito? Para com um propósito. Primeiro,
divulgar o nome de Adonai. Quando a Adonai agora vai, irmãos, presta atenção ali, exortar aqueles 10 espias que desceram difamando a terra. Ele diz assim, ó, assim como eu vivo, e assim que eu hei de encher a terra da minha glória, vocês não vão entrar mais, vocês não entrarão na terra. Por isso que é grave o não atendimento o chamado do retorno é muito grave. E lá ele diz, vocês não entrarão. E toda sexta-feira o Eterno nos faz lembrar disso. Povo de coração obstinado, teimoso. Eu jurei que vocês não entrariam na minha terra, no meu repouso. Em Hebreus capítulo 4, verso 7 e 9, a gente já conhece essa passagem, que diz assim, olha, resta um dia de repouso. Numa versão mais aproximada, está assim, resta um dia de Shabat para o povo de Elohim. Mas olha só, escuta esse detalhe aqui, eu fui tirado do Egito para poder fazer algo, para cumprir com o propósito. Primeiro, para divulgar a glória de Elohim, porque o nome de Hashem, de Adonai, está ligado com o seu caráter. Quando eu falo sobre a Torá, eu estou falando de Adonai. Quando eu falo do Shabat, estou falando de Adonai. Quando eu falo das festas, Shavuot, que trata a libertação intelectual, né? Agora eu tenho um entendimento, como Paulo diz ali, né? com discernimento. Agora eu tenho uma cabeça do céu. Então, é diferente. Mas preste atenção, irmãos. Por que o Espírito nos levou para essa parte aqui? Porque, sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Quem entende a visão, quem entende essa estrutura toda que o Senhor criou ali, e Nassó, e em Bamidbar, em Números, toda essa estrutura, o Senhor não criou toda aquela estrutura, e muita gente pagou um alto preço. É por isso que o Senhor diz assim, olha, Sodoma e Gomorra vai sofrer menos juízo do que essa rapaziada que hoje está, né, tá numa vida tranquila, sem a preocupação do retorno, sem preocupação de santidade, e tem todo um recurso, tem um coração muito mais propício a entender as coisas, né? E não estão ligando para as coisas do Senhor. Estão temendo um playboy lá da Coreia do Norte, que está armado até os dentes, mas não teme a Adonai. Estão preocupados, eu li uma matéria numa revista, as nações estão preocupadas, porque, e agora, se ele lançar essa bomba, e se discorrer com as suas armas, e as nações, e a humanidade, como o Senhor não tivesse controle de nada? Quem já leu lá no Salmo 104, irmãos? Eu vou ser breve e vou ser rápido. Quem já leu o Salmo 104? Lá, né, que diz assim, a terra se alegra com a sua provisão, Senhor. Mas também o Salmo 104 diz assim, se o Senhor deixar de comparecer diante da humanidade, toda ela voltará ao pó, deixará de existir. Esse é o Deus que nos orienta nesta manhã. Esse é o Senhor do Shabat, né? Irmãos, então olha lá, preste atenção, procure o bem-estar da cidade para a qual fiz o que os levasse em exílio, ou seja, o Senhor pede para que o profeta escrevesse para os líderes que estavam lá na Babilônia, para lembrar eles que a paz de suas ruas, a paz da sua rua, dos seus vizinhos, a paz da sua casa dependia da paz dos seus vizinhos. A paz do bairro onde vocês hão de habitar, ou então para onde eu levei vocês, a paz da tua casa vai depender da paz do bairro onde você está habitando. Uhum. Amém. 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 Então, é isso que o Espírito está nos orientando. Nós não saímos do Egito, irmãos, para fazer o que a gente quer fazer. Saímos para poder fazer aquilo que nós devemos fazer. Porque se a violência da minha cidade, se a violência do meu bairro não me incomoda, ao ponto de me levar a jejuar, a interceder. Por isso que a importância do sacrifício da manhã, né, da tarde. Se isso não me incomoda, irmãos, eu preciso rever a minha vida espiritual.
por que não a minha convenção? Porque aí eu me torno líder da minha rua. Sim, a palavra me dá respaldo para isso. Eu preguei isso há pouco instante para um grupo, porque eu vou ser breve, irmãos, eu não vou me estender, eu vou só fechar com essa parte aí. Certa vez eu estava com um colega de igreja, né, na antiga pátria, aí ele passou para mim e falou assim: pastor, irmão Isaac, eu vou me inscrever num concurso e há 10 vagas eu quero ser o primeiro. Eu pedi, estou orando ao Senhor que eu seja o primeiro desse concurso. Eu digo, você é bobo e tolo. Porque você, como homem espiritual, você não deve orar assim. Pede só apenas uma vaga. Pede para você passar nesse concurso. Porque ainda que você seja o último, você será o cabeça dessa empresa. Irmãos, por mais que você seja na sua rua uma pessoa insignificante, num ponto de vista humano, mas se você tem a Torá, se você tem o Espírito, se você se consagra, se você de fato se consagra de fato, você é o líder daquela rua, você é o cabeça daquela rua. Aquela rua depende de você, assim como Vitória depende das intercessões aqui, assim como o Rio depende também lá das nossas intercessões. E se você é um empregado, se você está numa empresa e você às vezes é até um faxineiro dessa empresa, não estou querendo aqui desmerecer, é só um exemplo. E se você é um faxineiro dessa empresa, e se você ora, se você se consagra, se você entende a Torá, se você adora a Adonai através de Yeshua, se você tem o entendimento da palavra, você é o cabeça daquela empresa. Você é o líder. Isso faz lembrar quando eu estava num quartel lá na base, lá na ilha do governador, lá no Rio. E lá nós tínhamos um trabalho de intercessão no quartel. E todo mês, quando havia o conselho econômico, os oficiais mandavam me chamar, porque eu era supervisor geral do quartel, que tratava da parte externa, de atracação de navio, uma série de coisas. E mandavam me chamar. Me faziam uma série de perguntas sobre o trabalho do trabalho. No finalzinho, o comando falava assim: Isaac, não esqueça de orar pelo quartel. Entendeu, irmãos? Mas ele não é um comandante? Ele não é o dono do quartel? Por que a gente? Eu digo a gente que havia um grupo ali. Por que a gente tem que estar? Mas, de fato, éramos nós, através das intercessões, que conduzimos aquele quartel. Então, nós fomos tirados do Egito com um propósito. Lógico que essa porção ela é extensa, vai falar sobre toda uma estrutura criada pelo próprio Adonai, mas eu só queria frisar isso. Ninguém deixa o Egito para fazer o que quer fazer. Nós deixamos o Egito para fazer aquilo que devemos fazer. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu estou nessa batalha também, nesse jejum, nessa consagração, que eu creio que não vim para cá, não foi à toa, né, irmãos? E eu tive uma experiência, isso para a honra e glória de Adonai. Eu tive uma experiência lá no Rio de Janeiro agora há pouco tempo, de fato, como a pastora aqui já falou, né, de colegas que deixaram de ouvir a voz, não do pastor Isaac, né? Às vezes eu falo isso, né, assim, se de repente o pastor Isaac tivesse 10 igrejas, 50 igrejas, e se falasse de diversas línguas, as pessoas ouviriam, né? De repente, se eu tivesse com o dedo cheio de anéis, né, de cursos de teologia, irmãos, não quero desmerecer quem faz faculdade, muito pelo contrário, as escrituras exortam que a gente venha buscar o conhecimento, possa estar buscando, mas se eu dissesse, né, se eu fosse presidente, né, se eu tivesse pautado num sistema vaticano, onde o homem manda e conduz diversas igrejas, talvez teria me ouvido. Mas um homem que tem uma congregação lá numa favela, né, num lugar bem simples, mas sim, um lugar simples, numa favela, mas se vê um Deus vivo e poderoso. De lá sai a palavra, de lá sai a alegria, de lá sai toda uma cobertura para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para todos aqueles que necessitam pela misericórdia. Que o Eterno te abençoe grandemente, que vocês continuem unidos, juntos. É um prazer estar com todos vocês aqui. Amém? Shalom. Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando, curvar as nossas cabeças. Yevareh Adonai Veshmireha, Yair Adonai Panaveleha Veruneca, Issa Adonai Panaveleha, Veasen Leha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.